Oi, ouvintes, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do projeto Pod Artigos, uma iniciativa encabeçada por mim, professora Cíntia Chaves, e meu parceiro de jornada Edvander Pires, bibliotecário da Universidade Federal do Ceará. O Pod Artigos tem o objetivo de divulgar o estado da arte em publicações em ciência da informação, biblioteconomia e áreas correlatas. Aqui a gente vai comentar, fazer resenha, falar bastante sobre cada publicação escolhida para que você se concentre no que saiu em vários periódicos científicos da área, se atualizando enquanto nos escuta. Como esse é o primeiro episódio e a ciência da informação vai ser a nossa área de foco, primeiro eu quero apresentar para vocês as características e os propósitos da CI, que é como a gente chama essa área de conhecimento. Então vamos lá? Pessoal, antes de lançar algumas questões, eu quero apresentar nossa equipe de podcast. Eu sou Cíntia Chaves, professora do curso de Biblioteconomia da UFC. Edvander Pires é bibliotecário da UFC e, assim como eu, uma pessoa que gosta muito desse universo da podosfera. Junto, a gente deu início a essa ação de extensão e nosso intuito é divulgar a ciência da informação nesse universo, fazendo com que mais pessoas possam conhecer e, quem sabe, se interessar por CI. Feitas as apresentações, eu hoje começo lançando algumas questões. Você sabe o que é ciência da informação? Conhece o seu objeto de estudo ou os propósitos dessa área? Quais são as pesquisas que essa área do conhecimento desenvolve? No episódio de hoje, meu objetivo vai ser comentar a interdisciplinaridade da ciência da informação, que a partir de agora eu vou começar a chamar de CI. Só que para isso, eu antes planejo responder essas questões. Então, primeiro eu vou comentar um pouco do contexto histórico em que a CI surgiu e, em seguida, vou falar do objeto de estudo da CI. No final, quando isso estiver mais organizado, é que eu vou fechar com a questão da interdisciplinaridade. E por que a gente escolheu esse tema? Porque o nosso propósito é atingir um público bem diversificado de várias áreas de conhecimento. E para convidar esses colegas a escutar sobre CI, a gente precisa falar dessa característica presente nela, que é a interdisciplinaridade. Nossa fonte principal de informação foi um artigo de autoria de Olga Pombo, publicado em 2008, onde ela trabalha a epistemologia da interdisciplinaridade. Na época do artigo, a professora Olga Pombo já ressaltava a dificuldade em falar sobre esse tema. Os motivos? Segundo ela, além de ser algo sobre o qual ninguém teria interesse em se dedicar, trata-se de um conceito por si mesmo difícil de definir. Segundo ela, é um conceito instável e ainda assim aplicável a muitos contextos, porque possui grande amplitude. A professora cita 3 desses contextos: o contexto epistemológico, pedagógico e o midiático. No contexto epistemológico, ela comenta que é aquele relativo à transferência de conhecimentos entre disciplinas e entre os pares. A interdisciplinaridade no contexto pedagógico está relacionada às questões referentes ao ensino e à transferência de conhecimento que se estabelece entre estudantes e professores. E no contexto midiático, segundo ela, abre aspas, a palavra interdisciplinaridade é constantemente resgatada pelos novos meios de comunicação que fazem dela uma utilização selvagem, abusiva, caricatural. Fecha aspas. Então, o que ocorre é o uso de um termo que, por ser demasiadamente plástico, acaba se acomodando a mais de um contexto, sendo adotado e incorporado ao sabor de quem o escolhe para si. Ela diz que ele produz uma enorme cacofonia. Feitas algumas considerações, Olga Pombo, que tem formação em letras, propõe uma definição para o termo. Ela parte da raiz comum, que tem base na palavra disciplina. Voltando a problematizar sobre a escolha do termo disciplina, para iniciar sua proposta de definição para a interdisciplinaridade, Olga Pombo pontua as aplicações da disciplina como ramo do saber, disciplina como componente curricular e também como conjunto de normas ou leis para regular atividade e ou comportamento. Eu gosto bastante de quando ela trabalha esse conceito se referindo a coisas.
Ela diz que, abre aspas, a interdisciplinaridade é um conceito que invocamos sempre que nos confrontamos com os limites do nosso território de conhecimento. Fecha aspas. Ou seja, a interdisciplinaridade, em resumo, é algo que possui esse caráter dialógico, de transmissão e troca de conhecimentos genuínas. Tem a ver com estar em uma área, mas precisar de fundamentos de uma outra, que a gente pode chamar de área correlata, para poder ampliar algum respaldo, para fortalecer um argumento, montar tessituras, etc. Eu acho que a partir desse ponto já consigo chegar no meu destino, que é a CI. Qual é a relação da interdisciplinaridade com a nossa ciência da informação? Eu agora vou usar outra fonte para construir meus argumentos. Eu vou citar a obra A Ciência da Informação, de autoria de Le Coadic. Ele também apresenta a CI como uma ciência interdisciplinar. Ele diz assim, abre aspas, a interdisciplinaridade traduz-se por uma colaboração entre diversas disciplinas que leva a interações, isto é, uma certa reciprocidade nas trocas, de modo que haja, em suma, enriquecimento mútuo. Fecha aspas. Com que áreas do conhecimento a CI conversa? Eu vou citar o mesmo elenco que Le Coadic apresentou em sua obra: psicologia, linguística, sociologia, informática, matemática, lógica, estatística, eletrônica, economia, direito, filosofia, política e telecomunicações. Se você é novo nessa área, talvez esteja querendo saber de que forma essa interação acontece. A CI surgiu num contexto pós-Segunda Guerra, onde havia grande preocupação com a guarda e a organização de documentos, com a preservação da memória e os mecanismos de manutenção da organização dos acervos. Existia uma atenção muito concentrada na custódia e no resguardo dessas coleções, e também com os equipamentos culturais que armazenavam essas coleções, que eram os arquivos, as bibliotecas e os museus. Havia grande preocupação em manter esses acervos organizados para garantir o acesso a seus recursos por meio de instrumentos de controle. Nesse contexto, a gente pode citar a elaboração de modelos de classificação decimal, como a CDD e a CDU. Podemos mencionar, claro, toda uma preocupação com o desenvolvimento de padrões internacionais. Na catalogação, por exemplo, houve uma grande dedicação em desenvolver mecanismos que viabilizassem uma comunicação entre os profissionais que gerenciavam esses acervos. E também podemos pontuar o padrão MARC de descrição de metadados, que até hoje garante a interoperabilidade da descrição de recursos, sejam eles bibliográficos ou não. Isso começou a mudar quando se percebeu que mais importante que o suporte em si é a informação que ele carrega. Então, o olhar que antes se concentrava no suporte passou a olhar para a informação que estava contida naquele suporte. A gente sabe que nenhuma área do conhecimento nasce pronta. Toda ciência resulta de elaborações, de pesquisas, de debates, que por sua vez normalmente desencadeiam perfis que se aperfeiçoam com o passar do tempo, que são fruto de interferências de todas essas interseções. Então, com a CI não foi diferente. Num primeiro momento, a principal preocupação era a circulação e a disseminação dos documentos da forma mais produtiva possível. Num segundo momento, a preocupação da CI passou a ser o conteúdo em si, ou seja, aquilo que está contido nos documentos e não mais somente o suporte. O tempo foi passando e a CI foi moldando sua própria personalidade na figura de filósofos, de sociólogos, historiadores, dentre outros. É daí que eu começo a interagir com o tema escolhido para esse primeiro episódio. Primeiro, não houve um conjunto de pensadores exclusivamente advindos da ciência da informação, mas um conjunto de profissionais, de estudiosos, de pesquisadores que influenciaram a área e ou que foram influenciados por ela. Nesse grupo, eu destaco alguns nomes, como Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, Pierre Bourdieu, que foi um sociólogo francês, Roger Chartier, historiador francês, atuante na história cultural,
Le Guattari, que é autor do livro A Ciência da Informação, que eu adotei como uma das referências para esse episódio, e outros. Quanto aos demarcadores históricos da área, a gente não fala de CI sem mencionar o fenômeno da explosão informacional. Le Guattari ressalta esse momento como um dos marcadores importantes na área. Ele chama de explosão quantitativa de informação. Outro demarcador citado por ele é a chamada implosão do tempo de comunicação da informação, refletida pela velocidade cada vez mais rápida em que a comunicação acontece. Como velocidade não é sinônimo de boa comunicação, o desenvolvimento das chamadas TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, surge a necessidade de garantir um fluxo informacional de qualidade, mas sem perder o controle sobre esse acervo de grandes proporções. E como dar conta disso? Entendendo alguns conceitos como dado, informação e conhecimento. E também estudando o ciclo da informação, que para Le Guattari passa por 4 etapas. 1. Construção da informação. 2. Comunicação da informação. 3. Uso da informação. E 4. Infometria. Vou comentar rapidinho cada uma dessas etapas como se fosse uma narrativa. Primeiro, a informação é construída. Ela é fruto das atividades de pesquisa que são desenvolvidas nas instituições, nas organizações, nos meios governamentais, etc., por seus atores. Esses atores são os pesquisadores, os funcionários, os servidores, os agentes políticos, etc. Num segundo momento, esse conjunto de informações precisa circular. É o nosso segundo tópico, a comunicação da informação. Informação só tem sentido se for acessada, se fluir entre as pessoas. Se ela é acessada, ela pode ser usada. E aí, na última etapa, depois que essas informações são construídas, que elas circulam e elas são usadas, é possível mensurá-las. É a 4ª etapa, que ele chama de infometria, ou seja, é uma forma de medir as atividades de construção, comunicação e uso da informação. Bom, feitas essas considerações, eu acredito que a gente já tenha reunido todos os elementos para responder às questões que eu lancei lá no início desse episódio. Eu perguntei se você sabe o que é ciência da informação, se você conhece o objeto de estudo e os propósitos dessa área. E também perguntei quais são as pesquisas que essa área de conhecimento desenvolve. Essas perguntas estão interligadas. Para elaborar um conceito breve de CI, eu comecei falando de um atributo primordial, que é o da interdisciplinaridade. Bom, ciência da informação é uma ciência social. Nos cursos de pós-graduação em ciência da informação, ela se vincula a áreas de conhecimento como ciências sociais aplicadas, ciências humanas, comunicação, etc. Por ter esse caráter interdisciplinar, a CI tem publicações em diversas áreas, embora, prioritariamente, a gente encontre um volume maior de publicações nas áreas de biblioteconomia, de arquivologia e museologia, que possuem grande afinidade com a CI. Numa pesquisa recente a repositórios digitais, eu vou citar algumas temáticas que aparecem como temas de pesquisa em diversas publicações: gestão da informação, mediação e uso da informação, organização da informação, administração de bibliotecas, processos de disseminação da informação e outros. Para arrematar minha linha de raciocínio, eu vou citar Le Guattari novamente. Abre aspas. A interdisciplinaridade traduz-se por uma colaboração entre diversas disciplinas tradicionais, que leva a interações, isto é, uma certa reciprocidade nas trocas, de modo que haja, em suma, enriquecimento mútuo. A ciência da informação é uma das novas interdisciplinas, um desses novos campos de conhecimento onde colaboram entre si principalmente psicologia, linguística, sociologia, informática, matemática, lógica, estatística, eletrônica, economia, direito, filosofia, política e telecomunicações. Fecha aspas. Pessoal, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Pod Artigos.
espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse episódio foi roteirizado por mim, professora Cíntia Chaves, e editado por Edivander Pires. As referências das fontes pesquisadas e citadas no episódio estão na descrição. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou, compartilhe com seus pares. Se quiser deixar algum comentário, sugestão ou dúvida, basta nos mandar um recadinho pela caixinha de perguntas. Nos vemos no próximo episódio do Pod Artigos. Tchau!